Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto neste sábado, 5 de março, com os seguintes destaques. Com a derrota do Internacional para o Globo do Rio Grande do Norte, dupla Grenal proporciona uma das maiores decepções do futebol gaúcho em competições nacionais. Clássico Flamengo e Vasco é o destaque do estadual do Rio de Janeiro no final de semana. A conquista da Recopa pelo Palmeiras confirma o sucesso do português Abel Ferreira à frente do clube paulista. Aqui na Europa, líder do português, classificado para as oitavas da Liga Europa e a um passo da final da Taça de Portugal. O ótimo momento do Futebol Clube do Porto. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro irão analisar o momento caótico do futebol gaúcho com as eliminações do Inter e do Grêmio da Copa do Brasil, como também o crescimento do futebol feminino no Brasil. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. O Futebol Clube do Porto vive, sem dúvida alguma, uma temporada brilhante. Líder do Campeonato Português, a um passo, de ser mais uma vez campeão da Liga Portuguesa, classificado para as oitavas da Liga Europa e a um passo da final da Taça de Portugal. Vamos falar mais desse momento do Futebol Clube do Porto e outras notícias no decorrer dessa edição, porque agora é a hora do nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil. Eu começo contigo, Moraes. Como é que você analisa essa situação, esse momento totalmente desfavorável da dupla Grenal, o Grêmio eliminado na Copa do Brasil pelo Mirassol, equipe do interior de São Paulo, e o Internacional logo em seguida sendo eliminado para a equipe do Globo que é da Série D do Brasileirão. Esse momento muito ruim das equipes gaúchas, hein, Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Na verdade, essa competição que é a Copa do Brasil é um mistério. É uma competição com o maior número de clubes aqui no futebol brasileiro. Tem mais times participando dessa Copa do Brasil do que se você juntar as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. E é uma competição de jogos mata-mata a partir da terceira fase. Na primeira fase é jogo único e termina acontecendo o que a gente viu agora com o Grêmio sendo eliminado pelo Mirassol, com o Internacional sendo eliminado pelo Globo. O Globo é de Parnamirim, uma cidade coladinha com Natal, no Rio Grande do Norte. O Globo, inclusive, é lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste. É um time muito humilde. Se você assistir um jogo do Globo, você vai chegar à conclusão que nenhum jogador jogaria na Série B do Campeonato Brasileiro. E vou até mais à frente, na Série C do Campeonato Brasileiro, nenhum jogador do Globo seria aproveitado, mas eliminou o Internacional. E independe do Internacional estar com um grupo forte ou não, de ter perdido jogadores ou não para a atual temporada. O Grêmio está na Série B, mas é um baita de um time, é um time forte financeiramente. Foi eliminado pelo Mirassol.
Então eu acho essa Copa do Brasil um mistério. O CRB aqui de Alagoas, que é da Série B, foi eliminado pela Portuguesa Carioca, a Portuguesa do Rio de Janeiro, que nem Série tem. Então, explicar o que em relação a essa Copa do Brasil? É sempre ir a campo sabendo que pode ter a zebra, que o grande pode ser surpreendido pelo pequeno ou pelo muito pequeno, como é o caso aí do Globo do Rio Grande do Norte, do Júnior. Modaz, você colocou muito bem. Nós temos surpresa sempre na Copa do Brasil, uma competição que você citou, que tem muitos clubes, né? E de vez em quando a gente vê, né, essas surpresas acontecerem. Eu mesmo já presenciei uma final do Santo André com o Flamengo no Maracanã, o Santo André chegando à final e vencendo o Flamengo no Maracanã lotado. Agora, na primeira fase, duas equipes do mesmo estado, duas equipes de peso do Grêmio e do Internacional, sendo eliminadas para equipes de um nível bem abaixo, é de fato preocupante. Como sempre, a culpa recai sobre o técnico, sempre é assim. Mas a verdade é que você precisa ter um elenco também forte. O Internacional, por exemplo, perdeu vários jogadores, entre eles o Yuri Alberto, o Patrick, o Marcelo Lomba, goleiro. Não houve reposição no mesmo nível. Aí você cobrar do técnico é cair na mesmice de sempre, dos comentários e do futebol brasileiro como um todo, sempre culpando, achando alguém, né, para ser o único culpado. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a esse momento totalmente adverso, preocupante do futebol gaúcho? Sinceramente, Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente ligada no PB Desporto. Uma tragédia anunciada. Grêmio e Internacional aderiram à mixórdia do futebol brasileiro em sua maioria, com imediatismos, administrações temerárias, irresponsabilidade financeira, enfim, tudo aquilo que levou o vibrante outrora futebol gaúcho a esta situação. Situação de eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. O Grêmio derrotado pelo Mirassol, uma equipe organizada do interior paulista, e o Internacional perdendo em Ceará-Mirim para o novato Globo, campeão potiguar do ano passado, surgido 9 anos atrás, mas que também participa dos mesmos problemas do futebol brasileiro. 3 meses, 3 treinadores. Como se entender? Essa é a realidade do futebol do Brasil. Agora, é lamentável, é deplorável que o futebol gaúcho, de tantas e gloriosas tradições nacionais e internacionais, tenha suas duas principais representações, Grêmio de Futebol Porto Alegrense e Esporte Clube Internacional, eliminadas pateticamente na primeira fase da Copa do Brasil. Antônio Manuel Góes, você colocou aí alguns aspectos bem importantes. A parte administrativa, a questão financeira, como lidar, né, com a gestão de um clube. Você não pode apenas culpar uma pessoa, no caso sempre o técnico, dessa vez o Medina sendo culpado no Internacional, sendo a peça-chave, né, para você colocar essa eliminação tão cedo da Copa do Brasil, quando a gente sabe que tem vários problemas envolvidos. Vários problemas. Mas é muito mais fácil você colocar a culpa apenas em uma pessoa, né, em um motivo. É muito simples. O futebol brasileiro sempre é assim. E é por isso que a gente vê tantos problemas nos clubes e clubes gigantes, como é o caso de um Grêmio e de um Internacional. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é o crescimento do futebol brasileiro feminino. O Brasil que, em termos de seleção, né, o Brasil sempre teve grandes jogadoras, não é de hoje. E foi ali, vice-campeão olímpico, vice-campeão mundial, brigando, né, para
em condições de igualdade com os Estados Unidos, por exemplo. Quem é que não se lembra daqueles jogos memoráveis com as americanas, a Marta, a Cristiane e companhia? Mas, na verdade, é que mesmo com o desempenho daquelas jogadoras fantásticas, o Brasil não tinha, nem de longe, uma situação pelo menos razoável naquele momento, ainda mais se tratando de clubes, porque você não tinha um calendário, você não tinha clubes com estrutura, com investimento. Eram casos isolados ali, de jogadoras muito talentosas que se superavam e conseguiram brigar em condições iguais com a seleção dos Estados Unidos, né, que sempre foi uma das mais fortes do mundo. Mas agora não, você vê realmente um início de trabalho no sentido de fazer o futebol crescer como um todo. Crescer a partir dos clubes, isso é fundamental. E é por isso que eu começo perguntando para você, Jorge Moraes, aí em Maceió, como você analisa esse crescimento do futebol brasileiro, agora sim com o calendário e a perspectiva de termos o futebol feminino no Brasil, desde lá da base até o profissional, até a seleção, ser de fato forte? Esse assunto aí do futebol feminino, eu entendo que há um crescimento muito grande aqui no futebol brasileiro em relação aos clubes. A gente tem um Corinthians, campeão de tudo, tem uma Ferroviária de Araraquara, do interior de São Paulo também, que conquista títulos. A gente está vendo um crescimento do Flamengo, um crescimento do Palmeiras e de outros clubes fortes no futebol feminino aqui no Brasil. Mas enquanto os clubes estão bem, estão investindo, estão contratando, assinando contrato, pagando bons salários às suas atletas, o futebol brasileiro em matéria de seleção ainda está devendo. A seleção, quando joga com uma seleção mais fraca, a gente já sabe que vai ter uma vitória. Mas basta enfrentar uma seleção da França, uma seleção dos Estados Unidos, a seleção do Canadá, uma seleção da Alemanha, a gente já sente uma certa dificuldade da nossa seleção brasileira feminina de se estabelecer dentro de uma partida de futebol. E olhe que melhorou bastante nos últimos anos, melhorou bastante, mas ainda não o suficiente para que a gente possa ser, no futebol feminino, uma força na seleção ao ponto de encarar e enfrentar as seleções mais fortes da Europa. Eu acho que a gente ainda tem essa deficiência por parte da seleção brasileira de futebol feminino. Agora, não resta a menor dúvida que um campeonato brasileiro de futebol feminino, ele enche os olhos. As meninas jogam muito, os clubes estão valorizando a competição. E a gente vê o resultado disso no Corinthians, no Flamengo, na Ferroviária, no Palmeiras e por aí vai. Eu acho que já começa a empolgar muito mais o futebol feminino por conta dos clubes aqui no Brasil. Viu, Júnior? Moraes, você colocou bem, né, a sua opinião com relação ao futebol brasileiro, né, feminino. Agora eu faço apenas um adendo aqui. A seleção brasileira, né, se ela hoje não está conseguindo resultados como a seleção ali no começo, né, no ano 2000 e pouco, com aquele time fantástico de Marta, Cristiane e outras grandes jogadoras, conseguindo resultados para lá de expressivos, brigando, né, indo a finais, mas ali eu volto a dizer, foi mais pelo talento das jogadoras. O extremo talento, né, a Marta sendo considerada aí por anos a melhor do mundo, Cristiane e tantas outras, foi mais por esse talento. Não é que o Brasil tivesse naquele momento, mas não tinha mesmo, não tinha apoio nenhum, o apoio era mínimo. Então sobressaiu ali o talento dessas jogadoras. E o Brasil sempre teve jogadoras super talentosas, tanto é que várias delas começaram a jogar fora, a jogar no exterior. Então a realidade do futebol brasileiro em termos de seleção, tudo começa pelo clube, Moraes.
Você tendo um calendário, tendo apoio, tendo a mídia cobrindo, tendo os clubes investindo, aí, consequentemente, a seleção também vai crescer. Que pese que eu ressalto que os clubes são sempre a prioridade. Você tem um campeonato forte e aí todo o resto é uma consequência. Para você, Antônio Manuel Góes, como você vê esse momento do futebol brasileiro? Agora, de fato, nós temos um calendário, as equipes investindo, a cobertura, enfim, o futebol feminino tendo, de fato, o para lá de merecedor, mais do que merecedor, reconhecimento e apoio. Uma década atrás, ou mais tempo, não posso assegurar, quando de uma mesa redonda dominical, no começo da tarde da Rede Globo Brasil, que hoje não existe mais, entre Rádio Globo de São Paulo e Rádio Globo do Rio de Janeiro, na pré-hora do esporte, o comentarista Paulo Roberto, conhecido por Morsa, um dos mais acreditados à época comentaristas do futebol do rádio brasileiro, respondendo à indagação de uma ouvinte, cuja filha desejava incursionar pela área do futebol. Sabe qual foi a resposta do misógino e homofóbico jornalista? Minha senhora, esqueça, isso é coisa de sapatão. Pois é, apesar dos morsas da vida e outros, que ainda continuam denegrindo o futebol feminino e a capacidade da mulher em todas as modalidades esportivas, o futebol feminino brasileiro, mesmo já atrasado, está subindo de patamar. Por conta das Formigas, das Martas, das Cristianes e outras tantas que já marcaram época no futebol brasileiro e jogando no futebol do exterior da Europa, Estados Unidos e por aí afora. E o futebol brasileiro finalmente descobriu que a mulher tem espaço definitivo nessa atividade. Tanto que estão se organizando as competições, as federações finalmente, apesar de cartoriais, estão tomando à frente a própria CBF, enfim, os clubes, os grandes clubes estão investindo e a perspectiva é de que tenhamos proximamente o Brasil subindo degrau a degrau no contexto do futebol feminino internacional, Antônio Júnior. É bem por aí, Antônio Manuel Góes. Você citou esse indivíduo aí, né? Essa figura deplorável, não vou citar o nome dele mais não, para não dar mais crédito a essa figura. Eu lembro muito bem, e me recordo que na altura eu até comentei com você, do comentário, não foi só uma vez não, várias vezes, inclusive em transmissão, ele estava presente, ele rebaixando as mulheres, né? Misógino, um ser totalmente, como é que a gente pode chamar um ser desse? Que trata a mulher dessa forma. E ainda hoje, apesar do crescimento, das mulheres se impondo, dos clubes aí investindo pesado, você ainda vê muito coleguinha, vê sim, entendeu? De forma covarde, atacar o futebol feminino, a menosprezar o futebol feminino. O futebol feminino é uma realidade, queiram esses indivíduos ou não. É uma realidade e vai crescer cada vez mais. É um futebol que dá gosto de ver o talento dessas meninas sendo apresentados nos gramados do Brasil, nos clubes aí, no Campeonato Brasileiro, em todas as competições, porque agora nós temos de fato um calendário. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Marcelo Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. Uma semana, tanto no Brasil como aqui em Portugal, grandiosa para o Palmeiras, que sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana na final com o Atlético Paranaense, o primeiro jogo na Arena da Baixada em Curitiba. Deu empate em 2-2. E no jogo da volta, o jogo da segunda mão, no Allianz Parque, o estádio, o campo do Palmeiras, o time do Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, chegando a vitória por 2-0, os gols no segundo tempo, do Zé Rafael de falta, o primeiro gol, e o segundo do Danilo já no finalzinho da partida.
Um jogo que o Palmeiras foi superior, mesmo na primeira etapa, um jogo mais estudado, mas no segundo tempo a superioridade do Palmeiras foi notória, foi visível, e mais uma conquista, a quarta do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Você pode questionar o estilo de jogo do Abel, você pode achar que não é um estilo vistoso, não é um futebol que encanta, mas é um futebol, sim, competitivo. Você tem várias formas de jogar o futebol. Eu, particularmente, já disse isso uma vez, repito aqui, não gosto, não é o futebol que dá gosto de ver, mas é competitivo. E o Abel tem todos os méritos, ele tem realmente a equipe na mão. Os jogadores falam isso agora, após essa conquista, falaram mais uma vez, né, a importância do Abel para o Palmeiras, e as conquistas, os números, né, confirmam tudo. Palmeiras campeão pela primeira vez da Recopa, jogando no Allianz Parque, o seu estádio Alviverde. Aqui em Portugal, o destaque da semana foi, sem dúvida, para a vitória do Futebol Clube do Porto no jogo da primeira mão diante do Sporting no estádio José Alvalade, em Lisboa, o estádio do Sporting, de virada. O Sporting saiu na frente, o Porto virou. E um ano fantástico do Futebol Clube do Porto, porque ele lidera o campeonato português com boa vantagem sobre o Sporting, o segundo colocado, uma vantagem ampla sobre o Benfica, 10 pontos, faltando apenas 10 jornadas para o final do campeonato. O Porto caminhando para mais uma conquista da Liga Portuguesa, classificado à próxima fase, as oitavas da Liga Europa. E como eu falei antes, nessa vitória aí diante do Sporting pela Taça de Portugal, tem a vantagem no jogo da volta no estádio do Dragão em abril, de com empate avançar para a grande final, que pode ser contra o Tondela ou a equipe do Mafra. O Tondela venceu por 3-0 jogando em casa, pode perder até por 2-0, ou seja, é um ano, de fato, uma temporada para lá de satisfatória, uma temporada fantástica do Futebol Clube do Porto. Pelo estadual do Rio de Janeiro, destaque no final de semana, mais precisamente no domingo, o clássico Flamengo e Vasco, que vai ocorrer no estádio Nilton Santos, o estádio do Botafogo, em Engenhão, às 16 horas, horário de Brasília, 19 horas aqui em Portugal. Flamengo que vem de empate em 2-2 com o Resende, o famoso jogo que o Flamengo teve 30 oportunidades de gol, teve 30 finalizações contra apenas 8 do Resende, que conseguiu um empate. É bom lembrar, o Resende chegou a abrir 2-0 e o Flamengo, nos minutos finais, né, no finalzinho do jogo, ali na segunda etapa, conseguiu empatar a partida. O Flamengo que vinha de uma vitória muito boa contra o Botafogo por 3-1 na rodada anterior a esse jogo contra o Resende. Aquele ótimo jogo também contra o Atlético Mineiro, empate em 2-2 e o Flamengo perdendo nos penais por 8-7. Mas, de fato, nessa partida contra o Resende, o Flamengo que jogou bem, sobretudo na segunda etapa, apenas pecando, que vem sendo uma tônica no Flamengo, perdendo muitos gols, muitas oportunidades. A verdade é que será um clássico, né? Apesar do estadual ser uma competição que realmente serve para teste, o próprio Paulo Souza vem afirmando isso, mas é um clássico que sempre motiva mais os jogadores e a quem assiste, enfim, essa partida Flamengo e Vasco. O Vasco da Gama, por sua vez, vem de classificação na Copa do Brasil, o time do Zé Ricardo avançando à segunda fase, e vem tentando também apresentar um melhor estilo de jogo. É bom lembrar que o Flamengo e o Vasco já estão matematicamente classificados às semifinais do Campeonato Carioca, mas é um jogo, é uma disputa, é uma rivalidade de muitos anos. Flamengo e Vasco no Maracanã, de um lado Paulo Souza, o técnico português do Flamengo, e o Zé Ricardo, que já passou pelo Flamengo, enfim, rodou muito, né, pelos times aí do Brasil, já trabalhou no Vasco, voltando, né, a trabalhar no Vasco mais uma vez. É um jogo de destaque nesse final de semana no Campeonato Estadual. O Flamengo, claro, esperando pelas competições maiores, como o Campeonato Brasileiro,
pouco mais de um mês para o início da competição. O Flamengo vai estrear contra o Vasco. Também a Copa do Brasil, a Libertadores, enfim. E o Vasco da Gama tentando voltar à divisão principal do futebol brasileiro, jogando a segunda divisão. O Flamengo tem a volta, inclusive, do Thiago Maia, que não atua desde o dia 10 de fevereiro, 4 dias depois desse último jogo. Ele sofreu um corte profundo na perna, ficou um tempo ausente, voltando aos trabalhos e já à disposição para ser relacionado pelo técnico Paulo Souza. E como abordamos no bate-papo do PB Desporto, com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, o Campeonato Brasileiro tendo seu início, a primeira rodada, e vamos destacar a partir das próximas edições do Curtas do PB Desporto, como do nosso PB Desporto, ou seja, teremos sempre informações do futebol feminino, seja com notícias do Brasil, como aqui da Europa e pelo mundo. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço, um bom final de semana e até a próxima!